todo o teu corpo terá então luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, com grandes trevas aí estão ou são. Há um tipo de pessoa que é cega fisicamente, mas que vê. E há um tipo de pessoa que tem a visão perfeita no sentido físico, mas que não vê. Nós tínhamos um pastor aqui no setor que era oftalmo, e ele sempre dizia que a visão perfeita é a chamada visão 20/20, que é a visão que você não tem nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de oftalmia, você é perfeito. Mas há aqueles que têm uma visão física perfeita, mas são cegos. Aqui o Senhor Jesus está falando a respeito da vida, e ele está dizendo que em relação à vida, o problema está na visão, está no olhar, está na forma como as pessoas olham. O meu pai, senhor Adriano, Expedito Adriano de Almeida, agora está com 80 anos, morando ali em Carapicuíba com a minha irmã, e eu gosto muito de colocar no Facebook algumas anedotas que meu pai conta, porque ele é uma fonte inesgotável do conhecimento do camponês, que é um conhecimento que se não adquire com literatura, com a faculdade, mas se adquire na vida. E o meu pai conta uma anedota, diz que alguém foi vender um cavalo, e aí outra pessoa disse: o problema do cavalo está nas vistas. E alguém perguntou: horas, o cavalo é cego? E o outro disse: não, está nas vistas de quem vê, o cavalo é perfeito. Para o vendedor, e ele apresenta defeitos para o comprador, que quer, ressaltando os defeitos, baixar o preço para pegar o cavalo a preço de banana. Então meu pai conta essa história e reforça esse conceito de Jesus, de que a grande questão da vida está na forma como nós olhamos as coisas. É a forma como o nosso olhar enxerga, vê as coisas, que vão definir como que a nossa vida, nossa senda, nossa trajetória se dará. E Jesus aqui, nesses 2 versículos, ele fala que há basicamente 2 tipos de olhares. Um olhar bom e um olhar mau. E que se você olhar com o olhar mau, toda a sua vida será má. Mas se você se dedicar a olhar com o olhar bom, a sua vida então será uma vida boa. Por exemplo, como é que você tem olhado para o seu passado? O olhar mau, ele vê no passado apenas defeitos. O olhar mau vê no passado apenas tristezas. O olhar mau vê no passado apenas motivos para reclamar. O olhar mau vê no passado apenas motivos para blasfemar. O olhar mau vê no passado motivos para se ressentir. O olhar mau vê no passado motivos para se angustiar e lamentar. Em contrapartida, o olhar bom, ele olha, ele enxerga e ele vê no passado motivos, razões, ele vê no passado sentido em agradecer ao Senhor. Como você tem olhado para o seu passado? Se você olhar com o olhar mau, só vai ver motivos para reclamar.
mas se olhar com o olhar bom, você vai encontrar na sua trajetória, na sua caminhada, nos anos que você já venceu, motivos para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela bênção da salvação. Agradecer a Deus porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Agradecer a Deus porque você foi batizado em águas. Agradecer a Deus porque você foi inserido no rol de membresia da igreja através da participação da ceia do Senhor. Agradecer a Deus porque Deus te deu uma família. Agradecer a Deus porque Deus te deu filhos. Agradecer a Deus porque Deus colocou pão sobre a sua mesa, roupa sobre o seu corpo. Agradecer a Deus porque Deus abriu a oportunidade de você estudar, desenvolver-se numa profissão. Então, se você tiver um olhar bom para o seu passado, você vai ver que há muitos motivos para agradecer e celebrar a Deus por tudo que o Senhor já fez por você. Como você olha para o seu futuro? O olhar mau, ele olha para o futuro desencantado. O olhar mau olha para o futuro desalentado. O olhar mau olha para o futuro com pessimismo. O olhar mau olha para o futuro com desesperança. O olhar mau olha para o futuro sem dar ao futuro nenhuma oportunidade e nenhuma chance. Quem tem um olhar mau olha para o horizonte, olha para o amanhã, olha para o futuro, olha para o que acontecerá sempre de forma pessimista. Mas quem tem um olhar bom não permite que as circunstâncias presentes desencantem, destruam, desfaçam as boas perspectivas em relação ao futuro. Então, o problema não está no futuro em si, está no olhar. Deus quer que você olhe para o futuro, Deus quer que você olhe para o amanhã, Deus quer que você olhe ainda para o último semestre desse ano de 2020, Deus quer que você olhe para o que vai acontecer ou suceder daqui para frente com boa expectativa, com esperança, com ânimo, com coragem, sabendo que o nosso Cristo está vivo, e porque Ele está vivo, nós podemos descansar e crer que há um amanhã glorioso de Deus para nós. O olhar mau só vê no futuro pessimismo, mas o olhar bom vê no futuro esperança, sonhos se realizando, projetos sendo concluídos, aleluias, motivos ainda de festejar, motivos ainda de celebração, motivos ainda de cultos e ações de graças ao Senhor. Então, nesta noite, desenvolva e olhe para o seu futuro, não com o olhar péssimo, não com o olhar ruim, mas com o bom olhar, porque Jesus já ensinou que os olhos são as lâmpadas do corpo e de toda a vida. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Como você tem olhado para o lado? O olhar mau, ele olha para o lado, e olhar para o lado aqui, no sentido de olhar para as pessoas. O olhar mau olha para o lado, olha para as pessoas, em primeiro lugar, com preconceito. O que é o preconceito? É a ideia de que em algum aspecto da sua vida, você é melhor do que o outro, você é superior ao outro, você é mais capaz do que o outro, você reúne maiores prerrogativas ou melhores características do que o outro. Isso é o preconceito. Como é que você olha para o lado, para as pessoas que estão ao seu lado?
com um olhar de preconceito, o olhar mau, ele vê as pessoas com preconceito. O olhar mau vê as pessoas com arrogância, achando sempre que vai olhar para as pessoas de cima para baixo, como se as pessoas que estão ao nosso redor sempre estivessem, não importa quem sejam elas, ou quais cargos ocupem, ou quanto estas pessoas representem socialmente, elas sempre serão inferiores a nós. Esse olhar arrogante, prepotente, ensimesmado, empavonado, esse olhar autossuficiente é um olhar mau para o lado. O olhar mau, ele olha para as pessoas com uma predisposição, com um ânimo de humilhar, com um ânimo de destratar, com um ânimo de desqualificar, com um ânimo de destruir, com um ânimo de invejar, de enciumar, com um ânimo de aniquilar, de destruir, desfazer. Esse é o olhar mau. É aquele indivíduo que anda, e ele às vezes já é esguio por natureza, com petulância, com queixo erguido, olhando de cima para baixo para os outros, e isso não é apenas um problema físico, mas de alma e de mente, e ele olha com um olhar mau, olha com preconceito, olha com arrogância, olha querendo humilhar e desfazer do outro. Nós estamos nesse período aqui, na era da comunicação. Nós estamos na pós-modernidade e na era da comunicação. E se tem uma coisa que marca esse nosso tempo, é a possibilidade de registrar as coisas. Se registram as coisas em fotos, em vídeos. E o que nós temos visto de vídeos de pessoas que simplesmente, por morarem em lugares socialmente melhores, financeiramente melhores, se julgam superiores às outras, por terem nascido com uma estirpe étnica de pele, estirpe étnica de etnia, de raça. Essas pessoas acabam se julgando superiores às outras. Esse é o olhar mau, esse é o olhar que Jesus falou, que gera trevas, manifesta as trevas, e essas trevas não têm fim. Como é que você tem olhado para o lado, para as pessoas, com o olhar mau? Porque existe também o bom olhar, e o olhar bom, ele olha para as pessoas sem acepção, entendendo que as pessoas, por mais excêntricas que sejam, por mais ímpares que sejam, por mais singulares que sejam, foram criadas pelo Senhor nosso Deus. Olham para as pessoas, olhando e vendo nas pessoas ali o alvo do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Olham para as pessoas entendendo que estas pessoas também foram a causa de Jesus morrer na cruz do Calvário, de Jesus descer dos céus, de Jesus sofrer aqui entre os homens, de Jesus passar tudo o que passou. Esse é o olhar bom, o olhar que não faz acepção de pessoas. Não há rico e não há pobre, não há gordo e não há magro, não há indivíduo culto ou indouto, não, todos são semelhantes e iguais perante a graça, a misericórdia e a generosidade de Deus. O olhar bom é o olhar que olha sem fazer acepção. O olhar bom é o olhar que olha com misericórdia. A palavra misericórdia, ela significa sentir a miséria, a miserabilidade, a fraqueza, a debilidade, a vulnerabilidade do outro no seu coração. E quem tem um olhar bom, olha para o lado, para os seus pares, para os seus comuns, para o seu próximo, para aqueles que estão nesta relação horizontal conosco. Quem tem um olhar bom, olha com misericórdia, olha sem fazer acepção, olha de fato e de verdade, de uma forma bonita. Bom olhar, ele olha com empatia.
O que é a empatia? A empatia é você se condoer, é você se sensibilizar, é você também sentir a amargura e a dor do outro. Isso é o olhar bom. E o olhar bom ainda, para o lado, olha com amor. Que amor? O amor às torres? Não, que é o amor familiar? Nem sempre. Porque o amor familiar, ele é fraco, ele é frágil. Uma vez que a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos, porque há irmãos que são mais distantes que inimigos. Porque o amor às torres, ele não guarda em si a perfeição do amor. O amor eros, que é o amor erótico, o amor da paixão, o amor de possuir o corpo, pura e simplesmente, não. Porque esse amor, ele nos desvia para a concupiscência. O amor, então, que Deus fala conosco, qual é? É o amor filéu, que é o amor simples, o amor que eu tenho pela água, por esse pedestal. Eu, particularmente, amo pregar de pedestal, que aí as minhas mãos ficam livres. Eu amo, por exemplo, pregar em si, mas esse amor filéu é um amor simples, o amor humano, o amor fraco. Que amor que nós devemos olhar para o lado? É o amor ágape, o amor fraterno, o amor de Deus em nós, a generosidade de Deus em nós, a graça de Deus em nós, aleluia, que se manifesta em nosso olhar. E aí, quando olhamos para o lado e vemos as pessoas, vemos com o amor generoso, misericordioso e compassivo de Deus. Como é que você tem olhado para cima? O olhar para cima é o olhar para Deus. Você pode olhar para Deus de algumas formas. Se o seu olho é mau, se o seu olhar é mau, então você vê Deus de forma resumida como um garçom. A pior forma de vermos Deus é como um garçom. É como alguém que a gente se assenta num restaurante e diz assim para ele: me traz o cardápio, quero ver o que o senhor tem para mim hoje. E aí ele entrega o cardápio, e aí a gente começa a fazer imposições, e pedidos, e requerimentos, e solicitações, e a imagem que nós temos é que ele é o garçom, e deve servir, é para isso que ele está ali. E quando ele não entrega no horário, nós reclamamos. Quando ele não entrega na cocção adequada que nós pedimos, ou mal passado, ou ao ponto, ou bem passado, nós reclamamos. Por quê? Porque entendemos que ele é o garçom. Esse é o olhar mau, é o olhar que torna Deus uma coisa, torna Deus um escravo, torna Deus um servo. E lamentavelmente muitos têm olhado para Deus não como o Senhor que ele é, não como Deus Criador de todas as coisas que ele é, não como o Senhor do universo, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins, não. Muitos têm olhado de forma ruim para Deus, olhando para Deus como garçom, reclama quando ele não traz o que pedem, reclama do horário, do tempo que ele demora, e reclama também da forma como ele traz. Esse é o olhar mau. Que Deus nos livre desse olhar péssimo e que nós levantemos a nossa face aos céus, os nossos olhos aos céus, para olharmos para Deus, não como um garçom, mas como Deus, Criador de todas as coisas, aleluias, como mantenedor de todas as coisas, como Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Deus que nos amou, mesmo sem merecermos, Ele nos amou, e para demonstrar esse amor, nós nem poderíamos exigir nenhuma demonstração do amor dele, mas ele voluntariamente disponibilizou-se a provar para nós que ele nos ama e nos mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Aleluias, glória a Deus. É assim que devemos olhar para Deus. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao nosso Deus.
Xarabacandaramahai. Como você tem olhado para cima, visto Deus como garçom, ou visto como um Deus bom, generoso e misericordioso, que é Senhor acima de tudo e de todos. Aleluias, que se assenta entre os querubins e recebe dos querubins louvor e celebração. Aleluias, que tem um pé sobre o mar, outro sobre a terra, e na palma das suas mãos sustenta os sols. Como você tem olhado para Deus, como um garçom, ou como aquele Senhor poderoso e glorioso, digno de celebração, de adoração e de todo serviço, que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Como você tem olhado para Deus, como um garçom, ou como aquele, aleluias, que está acima de tudo e de todos, mas vem aqui na sua humildade inexplicável, indescritível, estar conosco. Ele está aqui conosco, apesar da sua grandeza. Aleluias, levante a sua mão, levante a sua face, e se você puder, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias. Nós temos sido mal acostumados a olharmos para Deus apenas como aquele de quem podemos exigir alguma coisa. Esses dias eu estava vendo um irmão pregando, e ele falou assim: você pode colocar Deus na parede e dizer: eu estou aqui com a sua palavra. Sinceramente, me sobe um ódio santo. Não tem isso, mas me sobe um ódio santo. É uma revolta angelical, assim. Se eu tivesse a espada, fazer igual aquele videozinho do Chuck Norris, quando ele ficava ouvindo as besteiras teológicas que um certo cantor falava, e ele ia lá e dava um chute na TV. Vocês não assistiram essas coisas? Vocês não perdem tempo com isso? Mas o Chuck Norris ficou revoltado um dia. Olhar bom, olha para Deus como Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Rende a Ele glória, adoração e louvor. E se humilha diante dEle e diz: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor fizer, glórias ao Teu nome. Se o Senhor não fizer, glórias ao Teu nome. Eu já estou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Esse é o olhar bom. Como é que você tem olhado para baixo? Olhar para baixo é olhar para aqueles que em algum nível da vida são inferiores a você. Por exemplo, aqueles que têm menos condições financeiras que a sua. Os chamados pobres. Como você tem olhado para os pobres? Para aqueles que são os desvalidos, aqueles que são os marginalizados, aqueles que são indivíduos que não tiveram oportunidades na vida e acabaram sendo companheiros da pobreza, da miserabilidade, estão vivendo abaixo da linha da pobreza ou da miséria. Como você tem olhado para estes? Como você tem olhado para baixo no sentido de olhar para aqueles que têm uma saúde física mais debilitada que a sua? Pessoas doentes que estão passando por doenças crônicas ou doenças agudas, seja como for, são pessoas que estão com a estrutura fisiológica, a estrutura orgânica, a estrutura biológica, a estrutura material, a estrutura corporal inferior à sua estrutura. Como é que você tem olhado para aqueles que em algum aspecto da vida é inferior a você? O olhar mau, geralmente, olha para essas pessoas como culpadas. Ele diz para estas pessoas, o olhar mau: estão doentes porque cometeram algum pecado.
estão pobres e na miséria porque erraram de alguma forma. E o olhar mau rotula, o olhar mau estigmatiza, o olhar mau, ele acaba imprensando na pessoa e carimbando na pessoa que ela é responsável pelo estado de inferioridade que ela tem, seja esse estado qual for. Esse é o olhar mau, é o olhar que é semelhante àquele que havia uma certa predominância entre os hebreus, que os hebreus olhavam para o doente e diziam assim: ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Essa cultura de atribuir aos outros que aquilo que eles estão passando é fruto de alguma culpa, de algum pecado, de algum peso, e aí você rotula, estigmatiza, marca. É semelhante àquela ideia que a palavra de Deus fala, que as pessoas olhavam para Jesus e meneavam a cabeça, e alguém parou aquela pessoa e disse: espera aí, por que você está balançando a cabeça em sinal de negativo? Porque passou aqui perto do monte da caveira, o Gólgota, e viu ali as 3 cruzes, e uma delas é Jesus, e você está meneando a cabeça para ele. Por quê? E essa pessoa diz: se ele está aí é porque ele é um maldito. É aquela postura de algumas pessoas que estavam lá na ilha de Malta, e quando viram Paulo sobreviver ao naufrágio, mas ser mordido por uma serpente, as pessoas disseram: com certeza os deuses estão contra ele. Sobreviveu ao mar, mas não sobreviverá aqui na ilha, porque essa serpente extremamente peçonhenta vai agora introjetar nele aí um veneno que vai correr pelas suas artérias, por todas as suas vias sanguíneas, e ele vai morrer. É o preconceito, é exatamente a ideia de estigmatizar, de rotular. Esse é o olhar mau. O olhar bom não é assim. O olhar bom olha para aquele que é inferior em alguma área da vida. Seja mais pobre, se você está em melhor condição financeira, ou seja mais doente, se você está numa condição de estrutura física melhor. O olhar bom olha com amor, com misericórdia, com compaixão. E não apenas olha com amor, com misericórdia e com compaixão, mas estende a mão para fazer com que aquele desnivelamento, para fazer com que aquela diferença, para fazer com que aquele degrau que distinguem as pessoas por conta das estruturas sociais seja diminuído, e de algum modo essa pessoa possa, no mínimo, chegar ao seu nível de qualidade na vida, seja qual área for. O olhar bom é o olhar da misericórdia, do amor, da empatia. O olhar bom é o olhar que estende a mão e que puxa a pessoa para cima. O olhar bom, nesse caso, é o olhar de Davi, que pergunta assim para Ziba: há porventura alguém ainda da casa de Saul vivo? E aí o Ziba diz: sim, lá em Lodebar, um homem, ele era filho de Jonatas, e na guerra contra os filisteus, a ama correu, o menino caiu, as 2 pernas foram quebradas, e ele foi escondido numa casa. O Davi diz: então, Ziba, prepara a carruagem e vai lá e busca esse moço. Traz ele para cá e diga para ele que agora eu tenho condições de pegar na mão dele lá embaixo e colocá-lo no mesmo patamar e no mesmo nível que eu. Ele vai comer na mesa do rei, ele vai se assentar junto comigo e eu vou dignificá-lo e honrá-lo. O olhar bom é aquele que estende a mão ao pobre. O olhar bom é aquele que estende a mão ao doente. O olhar bom é aquele que estende a mão ao necessitado. O olhar bom é aquele que estende a mão ao forasteiro.
O olhar bom é aquele que estende a mão, aquele que não tem nenhum tipo de perspectiva na vida. O olhar bom é aquele que vê os outros que estão em algum nível inferiores e dão as mãos e dizem assim: eu vou te ajudar, e do mesmo jeito que eu cheguei, você vai chegar também. E assim o nome do Senhor é louvado e adorado. O olhar bom é o olhar de alguém que é estudante na faculdade e vê alguém lá na faculdade que tem dificuldade de aprendizado, e enquanto todo mundo caçoa, dá risada, se aproxima e diz: está com dificuldade de entender a matéria? Vou te ajudar aí para a gente entender junto. Isso é o olhar bom. O olhar bom é aquele que está trabalhando no departamento e que o indivíduo está tomando advertências continuamente, e ele vai ser mandado embora por justa causa, porque ele não consegue fazer o serviço direito, e todo mundo fica lá dizendo: é um bobo, é um burro, é um analfabeto. O olhar bom não faz assim. O olhar bom vai lá e diz: eu vou ensinar você a fazer, eu vou dedicar tempo meu a você, e você vai ficar tão bom quanto eu, e nós vamos andar junto aqui. O olhar bom não fica com piadinha. O olhar bom não fica com risadinha sem graça e injustificada pelos cantos. O olhar bom, irmãos, ele ama, ele tem misericórdia, ele tem empatia, e ele manda buscar-lhe de Lodebar e diz: vem para cá, meu filho, vem para cá e senta aqui e vamos nos alimentar junto para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levanta a mão, levanta a face, levanta a voz, abra sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Como é que você olha para dentro de você? O olhar mau olha para dentro de si mesmo e só vê em si inutilidades, ausências de propósitos, desnecessidade de viver. O olhar mau é aquele que, quando confrontado com o espelho, enxerga apenas os defeitos, enxerga apenas os motivos de frustrações, as derrotas, as angústias, as culpas, as marcas horríveis. Esse é o olhar mau. É o olhar que o indivíduo olha para si mesmo e ele só vê inutilidades. Ele diz: eu não sirvo para nada, eu não sou bom em nada, não adianta insistir comigo, porque eu não tenho competência e capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho dom, não adianta insistir comigo. Esse é o olhar mau, esse é o olhar viciado, esse é o olhar nocivo, esse é o olhar imperfeito, esse é o olhar turvo, esse é o olhar imprestável. É aquele indivíduo que olha para si e só vê inutilidade. Mas há o olhar bom. E o olhar bom é aquele olhar que olha para si e diz: é verdade, eu tenho muitos pecados mesmo. É verdade, eu tenho muitas inutilidades mesmo. É verdade, eu tenho muitos motivos para me esconder dentro de uma caverna e nunca mais sair de lá. É verdade, eu guardo em minha história tantas marcas, eu guardo em minha história tantos traumas, eu guardo em minha história tantas coisas ruins, que o correto mesmo é colocar fim à vida. Esse é o olhar mau. Mas eu vou olhar para mim não apenas nessa perspectiva e nesse prisma, mas eu vou olhar para mim porque eu sou o alvo do amor e da graça e da generosidade de Deus. Deus me amou, e porque Ele me amou, aleluias,
Porque Ele me amou, Deus me amou, e porque me amou, Ele fez todas as coisas. Deus me amou, e porque me amou, Ele mandou o seu Filho. Deus me amou, e porque me amou, Ele preparou um dia da minha conversão. Deus me amou, e porque me amou, o Deus que não pode habitar os céus, nem os céus dos céus, o Deus que não pode habitar templos feitos pelas mãos dos homens, esse Deus que me amou foi reduzindo-se, foi diminuindo-se, foi esvaziando-se, até ficar do tamanho do meu coração, do tamanho da minha mente, do tamanho do meu espírito. E esse Deus veio tabernacular, Ele veio comungar, Ele veio habitar, Ele veio morar em mim. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem um teólogo que diz: a graça é tão perfeita, é tão bonita, aleluias, que é a graça de Deus e o amor de Deus que fazem Deus mudar de endereço. Deus agora não está nos céus, não mais. Deus agora está dentro de cada homem que confessa Jesus, que foi selado com o Espírito Santo. Deus agora mudou de endereço. Deus está morando em mim, Deus está habitando em mim. Eu sou alvo do amor e da graça de Deus. O Espírito de Deus semeia em mim dons e talentos, potencializa, aleluias, as minhas